salve, minha galera do segundo ano. Como estão vocês? Tudo na paz? É isso aí. Espero que todos estejam bem mesmo, de coração. E como estão de quarentena, todo mundo aqui trancado, trancadinho. Lembrando que não é férias. Nada de curtir, todo mundo em casa. E quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido vamos resolver esse nosso problema que está afetando todo mundo. Bom, pessoal, é o seguinte. A aula de hoje será sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos compreender os fatores que levaram os Estados Unidos a se tornarem uma nação independente. Compreender também o modelo de colonização que foi utilizado na América e como essas diferenças geraram conflitos até chegarmos à total independência do continente. Tá difícil? Eu espero que não. Vai ficar fácil, vai ficar fácil. Vamos ter fé. Vamos lá, galera. O seguinte... E abrindo o slide aí. Abrindo o slide aí. Abrindo o slide aí. Abrindo o slide aí. Poxa, dá muita música, velho. Pronto. Vamos lá. Cadê? Vamos nessa aqui. No começo. Bom. A independência das 13 colônias inglesas na América. 13 colônias inglesas da América. Vamos nessa. Bom, passos para a independência americana, 1 a 1. Primeiro foi a chamada Guerra dos 7 Anos. Chamada Guerra dos 7 Anos, que levou 7 anos, óbvio. O segundo passo foi quando o parlamento inglês cria novas leis. Começa a criar leis para reprimir mais ainda a relação colônia-metrópole. Lembrando que a Inglaterra era a metrópole e os Estados Unidos da América eram a colônia nesse processo, nessa relação, desse pacto colonial. Terceiro fator que a gente pode citar, a reação dos colonos americanos, como eles reagiram. A gente vai perceber aqui no decorrer do nosso programa, em que havia uma divisão entre eles. Embora fosse no mesmo país, os Estados Unidos adotou 2 modelos de colonização completamente diferentes. Foram por conta das colônias do norte, adotaram um modelo de colônia de povoamento. A colônia de povoamento, só para a gente citar um pouquinho, era um modelo de colônia que se baseava em 3 formas. Qual era? Era a mão de obra assalariada, ou melhor, desculpe, uma mão de obra assalariada, o minifúndio e minifúndio e a policultura. Enquanto que nas colônias do sul era um modelo diferenciado. Eles usavam a mão de obra escrava, usavam a monocultura e o latifúndio, que é a grande propriedade. Parecido muito com o modelo colonial adotado no Brasil inicialmente. Só para a gente recordar aqui, perdão, gente, um pouco de nervoso também com relação a essa questão de gravação, que para mim é uma experiência nova. Eu não sou youtuber. Bom, prosseguindo. No 4, o parlamento inglês e a aprovação dos chamados atos de Townshend. O que vem a ser esses atos de Townshend? Tem ideia? Vai ver aqui, papai. O quinto passo veio a ser o massacre de Boston. O que foi o massacre de Boston? Quantas pessoas morreram nesse massacre de Boston? 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 7 pessoas, uma vida que fosse. É sempre importante. Um detalhe aqui pra gente. O sexto passo, quando o parlamento inglês decreta os chamados atos de... o decreto do chá. E foi isso que chá, que foi um ponto de taxação também, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Calma, velho, aperte o cinto, passo a passo, vamos seguindo. Passo 7. A festa do chá de Boston. Foi o que esse chá, essa festa? O pessoal sentou, resolveram fazer uma festa, todo mundo tomando um chazinho, como é que foi? Calma, amigo, a gente vai chegar lá. Bom, terceiro passo. O parlamento e o decreto das leis intoleráveis. Esse é o 8º passo. Terceiro o quê, meu? 8º. Tá difícil aí? Pois é. 9º passo.
o primeiro Congresso da Filadélfia. O que foi esse Congresso da Filadélfia? O que é que ficou definido por lá? O 10º passo, que veio a ser a Batalha de Lexington, não sei, Lexington, não sei, meu inglês é horroroso. Bem, prosseguindo. O segundo Congresso da Filadélfia, a Batalha de Bunker Hill, o primeiro e o segundo Congresso, a Batalha de Bunker Hill, o que é que foi? E, por fim, o 13º passo, a vitória americana sobre a metrópole inglesa. Aperte o cinto e a aula vai começar. Guerra dos 7 Anos. O fofinho. A Guerra dos 7 Anos foi uma luta entre a Inglaterra e França pelo controle de terras na América do Norte. Repara aqui, fofo. Sei, bonitão. Bonitão, apareça aí. Observa aqui o seguinte. O que é que nós vimos aqui? Primeiro, as 13 colônias, que eram essas aqui. Depois, atrás, as colônias inglesas, esse bichinho aqui. E, por fim, as colônias já principais aqui. Boston, Nova York, Filadélfia, Bonneville e Chapperville. Tá difícil? Então vamos. Tirar o ponteiro. Aí, seguindo. Os ingleses queriam avançar para o oeste, mas foram bloqueados pelos franceses e a guerra começou pela disputa de terra entre esses dois países, exatamente nessa área do continente. Lembrando, isso aí não era terra de ninguém, então era quem viesse e chegasse. A América, então, não era de ninguém. Então, franceses e ingleses quebraram o pau ali para chegar e tentar ficar com esse território. E cada lado usou nativos americanos para ajudar no seu confronto. Quer dizer, usaram índios também para ajudar a exterminar outros índios e outros colonos ingleses. Quer dizer, os franceses usaram índios, com alguns franceses também, assim como os ingleses também usaram índios também nesse confronto. Terminou o confronto com a vitória inglesa sobre eles. Repare o pepino que isso vai dar. Fique olhando. Bom, aí, em 1754, tem o Congresso de Albany. No início da guerra, os colonos ingleses enviaram delegados à região de Albany, Nova York. O que é isso? Os caras chegaram, procuraram resolver a situação, delegados para chegar e ser representantes. Delegados dos Estados Unidos é uma espécie de deputados. Eles que têm uma função para chegar e desenvolver, chamar de delegado por lá. Os índios iroques, também estavam presentes. Benjamin Franklin propôs um plano para unir as colônias inglesas. Olha o pepino, repare, interesses diferentes, né? Colônias que, como eu citei no começo do vídeo, você tinha as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Portanto, elas tinham interesses diferentes, tinham apoios diferentes. Uma tinha apoio da Inglaterra, a outra não tinha, velho. Então, era algo assim que era uma bomba, era um barril que a qualquer momento poderia explodir. Bem, o Albany era o plano de unificação ocorreu em 1754. Cada colônia elegeria um representante para uma Assembleia Americana, presidida por um governador da Inglaterra. Olha o pepino que isso vai dar. O plano não foi aprovado pelo parlamento inglês, que temia que a nova Assembleia fosse muito forte para o parlamento controlar. Repare, os ingleses aí começaram a ficar, rapaz, esses caras tomando força aí, o bicho vai pegar. Então, antes que o bicho pegue, é melhor eu me cuidar. Lembrando que a Inglaterra já tinha vivido um pouco antes a deposição do seu rei. Tinha tido aquela Revolução Inglesa em que o rei foi decapitado. Então, havia uma série de restrições à questão do absolutismo. E lembrando que o mundo vivia a época das ideias iluministas. O que eram as ideias iluministas? Aquelas ideias que pregavam liberdade, igualdade, fraternidade, as ideias que começavam a substituir essa noção do pacto colonial, de ficar ali somente a colônia manter relação somente com a metrópole, pregava a independência entre as nações também, pregava o fim do absolutismo, pregava o fim do poder do clero também. Quer dizer,
Era um mundo novo que estava surgindo, novas luzes que estavam surgindo, o século das luzes, olhe, a coisa começando a clarear. É nesse cenário aí em que começa a ter esse quebra-pau que vai ganhar uma proporção assim, velho, é um negócio de doido. O plano não foi para o nome em inglês, uma política de cartazes foi criada para apoiar o plano. A ideia era o seguinte, como não tinha WhatsApp na época, eu ficar mandando mensagem, inclusive de fake news, os caras foram criando cartazes para divulgar a ideia, divulgar os ideais de união das colônias americanas. Observe. Aí a ideia era unir ou morrer. Bom, a cobra representava as colônias separadas, que elas eram fracas. Só que repare que a cobra tem o quê? 13 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá mais ou menos isso aqui, mas daria 13 pedaços. Elas eram fracas e seriam derrotadas. A representação é para ter 13 pedaços. Aí repare. Isso vai gerar um problema. Fica olhando o que vem pela aí. Era unir ou morrer. Aí, nego, velho. O negócio travou aqui. Pronto. Consequência da Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra vence a guerra, como eu disse a vocês. Os franceses ficam morridinhos da Silva Sauro, retado com o que vem pela aí, mas aguarde. A França acaba perdendo colônias na América. Olhe, consequência de uma guerra. Você entra numa guerra, não tem dinheiro para marcar, perde vidas, gasta dinheiro, ainda perde terras também. Sem estratégia alguma. Perdeu logo para quem? Para a Inglaterra. Lembrando que naquela época as armas que os soldados usavam eram aquelas armas de socada, tipo mosquite, o cara pegando, socava, dava um tiro e ficava o outro, ele se abaixava e dava um tiro, ficava o outro já em pé, socando a arma, esperando o momento de dar o tiro. Aí não era um gatilho automático como se tem hoje, só para recordar isso aqui. A França perde várias colônias na América. A guerra foi dispendiosa para a Inglaterra. A Inglaterra fica cheia de dívida. O parlamento inglês quis que os colonos americanos pagassem a conta. Claro, né? Vai querer que o cidadão inglês pague a conta? Não. Quem tem que pagar a conta sempre, em qualquer relação colônia-metrópole, nunca é a metrópole. Sempre quem fica encarregado e responsável por pagar as contas é a colônia. E aí, você acha que eles gostaram? Olhe, repare, os caras entraram numa guerra para disputar território, não deu, e teve o Congresso de Alma para todo mundo se unir, não deu certo também. Resultado, a Inglaterra vence a França, fica toda endividada, a Inglaterra vence, mas fica toda endividada com terras, e aí alguém tem a brilhante ideia, aumentar imposto. Velho, no Brasil, que o povo aceita aumento de imposto passivamente. O bicho pegou, e fez. Prosseguindo. O parlamento britânico faz o seguinte, no ano de 1763, uma proclamação real que proibia os assentados de avançarem para o oeste, de atravessarem as montanhas Apalachian, ou seja, a montanha do Apalache, e de entrarem no território dos índios. Olha que situação complicada, nego velho. Eu não podia entrar no território dos índios. Isso aqui era a lei agora aprovada pelos ingleses, a chamada Marcha para o Oeste. Não podia acontecer por enquanto, mas daqui a pouco vai acontecer. Fica olhando. Bom, outra lei interessante também aprovada nessa época é a chamada Lei do Açúcar, que proibia a importação de rum. Sabe o que é rum? Sabe? Rum era a cachaça da época. E cobravam taxas sobre importação de melaço que não viesse das Antilhas Britânicas. Olha aí que coisa fofa, a cana-de-açúcar faz o rum, faz o melaço e o rum, e aí chega a cachaça e é guardada em barris também. Olha que beleza, o paraíso, e a palma da sua mão, mostrei. Lei do selo. A lei do selo cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos e notas e contratos, testamentos, jornais, tudo que fosse publicado dentro da colônia deveria ter o selo inglês, tinha que se pagar o imposto. Claro que os colonos não gostaram, estavam gostando nada disso, e só imposto, e restrição, e mais lei, e o bicho pegando, e só pesando no bolso do contribuinte, aí vem mais uma lei.
A lei dos alojamentos, que obrigava os colônios a fornecerem alojamento e alimentação para as tropas inglesas no período americano. Imagine você ter em sua casa, o pouco de comida que você tem, você é obrigado a alojar o exército quando ele estivesse no território. Responsabilidade sua. Pai. Olha que ideia. Olha que ideia. Você acha que isso vai dar certo? Claro que não. Velho, isso não vai dar certo. Olha, a bomba sendo montada. Daqui a pouco vai explodir. Repare todo o contexto que está sendo montado. Mais ainda as ideias iluministas. Ai, tem que ter liberdade. Olha, tem que ter igualdade. Olha, tem que ter fraternidade. A bomba vai explodir. Se prepare. Lá vai. O que os colônios americanos fizeram? Usaram como argumento. O parlamento inglês queria as taxas. Só residente na Inglaterra pode eleger representante. Os americanos dizem que a taxa é injusta e querem representação sem a qual não pagarão as taxas. E aí, se não me deixar com o representante, vou pagar coisa nenhuma. Oi? Os ingleses aí estão dizendo que são muito rebelde, um alto rebelde. Sim, rebelde negro. Fique do outro lado para você ver o pepino, só pressão, só o bicho pegando para você, só imposto para você pagar. Você vai ficar feliz? Nada, Nina, não fica não, papai. Prosseguindo. O parlamento inglês chega e aprova os chamados atos de Townshend. Não sei se é assim que vai o Townshend, não sei, meu inglês é horroroso. Leis impostas, consistia em leis impostas à navegação. Dava aos oficiais britânicos autorização para procurar nas casas e nos barcos de colônios produtos contrabandeados. Você estava em sua casa, o oficial inglês, poderia você estar aqui na América, o oficial inglês podia entrar em sua casa e acusando. Tá vendo? Abra aí, eu vou procurar sem produto importado. Se tiver produto contrabandeado aqui, você vai preso. Como assim? Azar seu. Cobrou taxa sobre o vidro, lembrando que não se fabricava vidro na colônia, sobre chumbo, sobre tinta, sobre papel e sobre chá também. O chá também. É aquela coisa bem inglês mesmo, de querer tomar o chá das 6. Aquele negócio pontual, aquela coisa britânica do horário. Aqui eles taxaram também o chá. Rapaz, olha o que vem por aí. Resultado. No dia 5 de março de 1770, tem um protesto contra o governo britânico. O povo vai para a rua aí protestando, né? O povo unido jamais será vencido. Em inglês deve ser mais ou menos assim, né? The people united, not go, invincible. Que inglês lindo, not go, vencible. Jamais será vencido. Rapaz, é impressionante meu inglês. Mas esqueça isso. O povo protestando, aquela zoada. Os colônios lançaram bola de neve no soldado ao país. Lançou bolinha de neve. E insultou verbalmente o soldado, cercando ele. Soldado, cabeça de papel, não achou direito, fica preso no quartel. Resultado, soldados se injuriaram, meteram bala, mataram 5. Professor, massacre do chá de Boston, 5 de março, 5 pessoas que morreram. Um fim de semana em Salvador morre muito mais gente hoje em dia em região metropolitana. Sim, meu filho, você precisa compreender que uma vida que se morre, que se vá, é sempre uma vida. E considera massacre 5 pessoas morrerem em uma manifestação. Mas eles tiveram essa... Sim, os caras se excederam, que não deviam ter arrumado nada nos soldados. Podia ter insultado eles, talvez. Mas daí até partir para uma agressão é complicado. O que não dá o direito também aos soldados de chegarem e atirarem. Mas... são situações que podem ser evitadas, podem se evitar um confronto direto. Quer dizer, os ânimos à flor da pele é que nem você ir em uma manifestação apoiando um grupo político com a camisa de um outro candidato. Você está querendo insultar uma situação, coisa que você pode evitar de uma forma ou de outra. De qualquer forma, é o seguinte, esse episódio fica conhecido como o Massacre de Boston. Ocorreu no dia 5 de março de 1770. Olha, a coisa vai pegar, a coisa vai estourar, aguarde. Bem, o parlamento aprova a lei do chá, que reduz o preço do chá, mas mantém o imposto sobre ele. Mas o imposto continuou. Concede o monopólio de venda do chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais. Atenção, gente. A Companhia das Índias Ocidentais era
na região do Brasil. Visa combater o contrabando e aumentar o lucro da metrópole. Ou seja, tudo agora, o objetivo de se provar esse tipo de coisa justamente para acabar com o contrabando e a metrópole começar a tributar os produtos que vão circular nessa área. E aí começam os problemas. Prosseguindo. Aí tem a chamada festa do chá de Boston. Velho, os colonos se retam. Aí faz o seguinte. Compram a roupa de índio, se vestem de índio e, maluco, atacam os navios que estão mandando carga de chá no porto de Boston. Ela se veste de índio, chega lá e joga as caixas tudo dentro d'água. Ah! Índio, joga dentro. Aquilo chocou a Inglaterra. Como eu disse a vocês, não é aula de física, mas toda ação corresponde a uma reação. Às vezes desproporcional, mas a coisa pega. Aí, nego velho, o parlamento aprova chamadas leis intoleráveis, como forma de reação. Quer dizer, você joga o chá da gente fora e a gente tem que ficar calado, é porreta. Ah, claro, se por um lado os caras sendo taxados o tempo todo, imposto, sem direito a nada, tem uma hora que se retou. Eles se retaram, os ingleses acharam ruins. Aí criou as leis intoleráveis, que era o seguinte. Primeiro, fechou o porto de Boston. A guarda armada chega, fecha o porto, até que os prejuízos do lançamento do carregamento de chá ao mar fossem indenizados. Ou seja, você jogou quanto fora? 200 mil, não quero nem saber. Vai me pagar 200 mil de imposto. Enquanto isso está fechado. E faz como azar, compre sua fantasia de sapo, dê seus pulos, compre sua fantasia de índio e faça... Não quero nem saber, papai. Resolva seu pepino, resolva seu mandu, bicho pegou. Passo 2. Ocupação militar em Massachusetts. Suspensão das reuniões da colônia, imposição do novo governador. Queria um governador novo. Não vai ter mais reunião nenhuma aqui. Nós queremos um governador novo. E aí a coisa pegou feio, porque os caras não sabiam como resolver essa bomba de mil que estava chiando e ia estourar. Enviou tropas para garantir o cumprimento das leis coloniais. Olha. Manda o exército para lá para reprimir, para ver que está sendo cumprido. Se não for cumprido, foi a lei do Piau. Ui! 4. Rigor no julgamento de crimes contra o Império. Que todos os julgamentos de crimes cometidos em território americano fossem a critério das autoridades britânicas, realizadas em outra colônia ou mesmo na Inglaterra. Isso, só uma parte aqui, em que vai ter eu recordei aqui de uma situação, em história, em que vai ter um problema com o Brasil, que quando o Brasil vai romper com a Inglaterra, é justamente por causa de uma dessas questões também, que é quando marinheiros ingleses estão bagunçando no Rio de Janeiro, os caras são presos, aí eles queriam que fosse julgado de acordo com a lei inglesa, mas o Brasil não aceita, e o embaixador inglês, William Christie, ele diz o seguinte: vai lá, Dom Pedro, abra a cela e peça desculpa aos soldados ingleses. Dom Pedro diz: eu não vou fazer coisa nenhuma, e aí o bicho pega. Reparem que de onde vem essa questão aqui? Sempre uma coisa ligada à outra, mas culturalmente vai refletir na história da gente. Eu fiz uma parte aqui para vocês se situarem quando a gente estudar isso aqui, fica mais fácil, ok? Valeu? Tá dando para compreender? Nós tínhamos uma colônia massacrada, nós tínhamos uma colônia que sofria uma opressão miserável da metrópole e que a população que aqui morava, deveria fazer o quê? Pagar imposto e mais imposto para garantir as perdas de guerra deles. Uma guerra irresponsável que eles entraram, mas enfim. E eles reagiram. Então a coisa pegou. Bom, o parlamento aprova as leis editoriais. Fechar o porto de Boston, a Guarda Armada fecha o porto de Boston, até que priorização isso que eu já falei, não já? Bom, até que ocorre... Bom, parlamento aprova as leis editoriais. Fecha o porto de Boston, até que pague tudo. Ocupação militar do Massachusetts. Isso aqui eu já falei, acho que falei também, velho. Aqui, perdido aqui. Bom,
Em 1774, ocorre o primeiro Congresso da Filadélfia, na qual representantes das colônias, o que é que os caras vão fazer? Eles reúnem para discutir seus direitos. O que é que eles têm direito? Eles só têm dever, não têm direito algum. É complicado. E enviam uma petição ao rei para tentar restaurar a paz. Pedem ao rei para revogar as leis intoleráveis. Seu rei, na moral, segura a onda aí, essas leis intoleráveis, o bicho está pegando e tal. Disseram que tinham o direito de fazer leis para as colônias. Ameaçaram parar de explorar para a Inglaterra. Organizaram um boicote aos produtos ingleses. Olha, Inglaterra vivendo revolução industrial, precisando vender, produzindo em larga escala. Os caras batem na mesa e dizem assim, não vai comprar mais nada seu. Olha. Olha. Bem, o parlamento faz o seguinte, você não quer comprar nada da gente, não? Então, mais imposto para vocês. Você está achando ruim? Mais imposto. Foi essa a reação do parlamento. Mais taxa para as colônias. Os colônios se preparam para a guerra. É assinado, ou melhor, tem o chamado um minuto é criado para responder em caso de guerra. O que é um minuteman? É o seguinte, qualquer momento poderia entrar em guerra. Não, poderia entrar em guerra. Ou seja, o sinal amarelo estava ligado, a qualquer momento poderia ligar o sinal para começar a guerra. Os caras já ficaram antenados, olha, enche o saco que o bicho vai pegar. Minuto, nome pelo qual era chamado a milícia colonial por seu rápido deslocamento. Fazia suas próprias armas e tinha pouco treinamento militar. Ou seja, era uma milícia. Olha, poder e ajuda de miliciano. Bom, até que ocorre a chamada, em abril de 1775, ocorre a Batalha de Lexington. As tropas britânicas foram capturar e destruir suprimentos estocados pela milícia em Massachusetts. Ou seja, os caras tinham alimento lá, tinham armas por lá, então a ideia era chegar e destruir tudo para enfraquecer o inimigo, o poder do inimigo. Os patriotas resistiram e derrotaram as tropas reais. As tropas reais eram tropas da Inglaterra, mandadas pela Inglaterra. E tinha a força local dos colonos. Bem, no ano de 1765, ocorre 13 delegados das 13 colônias reúnem-se na Filadélfia e tomam as seguintes decisões no segundo Congresso da Filadélfia. Formam o Exército Continental do continente, anunciam George Washington como comandante do Exército e declaram a independência no ano de 1776. Mas sempre preciso no dia 4 de julho, que é quando os Estados Unidos começam aqui a sua declaração de independência e os Estados Unidos começam a surgir enquanto nação. Gente, tá difícil sair. Sério. Negócio bem... Oh, que maravilha. Publicação de quadro de 1776. Está sem data, porque eu me lembro disso, porque é a data do aniversário do meu sobrinho. Quer dizer, eu lembro do aniversário do meu sobrinho, mas não lembro dessa data. Tem umas coisas que só Zé Luiz me lembra, não sei não. O redator, Thomas Jefferson, o redator, base filosófica das ideias iluministas, de liberdade, igualdade e fraternidade, e a influência do percurso da Revolução Francesa no processo. Ou seja, não tinha mais uma monarquia, não tinha mais o poder do clero, era agora somente uma república liderada pelo povo, para o povo, pelo povo. Difícil? Vamos aqui. Fragmento da Declaração de Independência, um trecho aqui. Ó. Todos os homens são criados iguais, olha, igualdade, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Ou seja, você tem igualdade, liberdade e a fraternidade. Para assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando de seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva para tais fins, o povo tem o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo. Em nome dela, a sua segurança e felicidade. Está vendo? Isso aqui é só um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 4 de julho de 1776. A liberdade mencionada na Declaração de Independência valia para todos. A escravidão, porém, não valia para todos. Porém, a escravidão foi mantida até 1865.
Bom, aí ocorre, na verdade, 1675, a data está errada ali, perdão. A Batalha de Bunker Hill, 1775. Cadê, José? Batalha de Bunker Hill, prosseguindo. Na península de Charleston, no norte do porto de Boston, foi o local onde ocorreu essa batalha. Quem eram os combatentes? As tropas britânicas e a guarnição de Boston contra as tropas do Exército Nacional Americano. Tamanho do exército: 2.400 soldados britânicos contra 1.500 americanos. Quase que é uma proporção bem grande, quase que 50% a mais, né? Pensando bem aqui, quase que 1 para 1,5. Um soldado para brigar com 1,5. 2 soldados, 20 para 30. Proporção mais ou menos essa, né? Bicho pegando. Vencedor. Embora o britânico tenha levado os americanos desde a península de Charleston, sofreram grandes perdas. A batalha foi, numa época, considerada uma derrota americana, desde então vista como uma resistência heróica contra as forças da opressão. Bom, Batalha de Bunker Hill, as imagens e ilustrações, 1775, quando ele sai marchando com aqueles trajes interessantes também, vai o tambor também para encorajar, para dar um comando à tropa, assim como o corneteiro também. A vitória americana. Os americanos recebem ajuda financeira e militar da França. Ó, para a França era interessante porque eles queriam se vingar. Lembra na guerra dos 7 anos, em que os franceses perderam, os franceses estavam retados com a cara da Inglaterra. Mas já que eu não tenho, você também não tem. Vai ser aquelas coisas da menininha que tem um namorado, o menino que tem um namorado, se não namora, não quis ficar comigo, não, também não vai ficar, também você, sei lá, ele não quis ficar comigo, então pronto, também não vai ficar com ela. Vou destruir tudo. Essa foi mais ou menos a posição da França, mais ou menos essa aí nesse conflito. Bem, acontece a Batalha de Yorktown, em abril de 1781. Mais tarde, a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência americana em 1783, lembrando que foi em 1776, né? Ocorreu, mas 7 anos depois veio reconhecer. Assina o Tratado de Versalhes em 1783. A Constituição dos Estados Unidos ocorre em 1787. George Washington se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, a independência dele levou aproximadamente mais de 10 anos para ser reconhecido enquanto nação. Ah, mas eles não tiveram que pagar uma indenização, como o Brasil teve. Sim, o Brasil pagou a indenização de um acordo de Dom João lá que ele fez com a Inglaterra. O Brasil devia, Portugal tinha uma dívida externa com a Inglaterra, aí Dom João fez o seguinte: o Brasil assume a dívida e paga. Mas isso é questão para outras aulas também. Não quero entrar muito em mérito, não, senão a gente vai fazer confusão aqui. Bom, Batalha de Yorktown, 26 de setembro até entre 26 de setembro de 1781 e 19 de outubro de 1781. Forças dos Estados Unidos foram apoiadas pelos franceses, principais comandantes George Washington, Marquês de Lafayette, e pelos continentes, pelos americanos, Lord Cowlings, e pelos ingleses. Olha que linda essa batalha aqui. Todo mundo bonitinho, no cavalinho, Então, aniversário assinado, a Inglaterra reconhecida pelas 13 colônias, entregava o território compreendido entre os grandes lagos dos rios Ohio e Mississippi e os montes Apalaches. Eles são reunidos na cidade de Versalhes, na França, assinando um tratado, a Constituição Americana aí mais uma vez, adotou a teoria dos 3 poderes de Montesquieu, lembra? Executivo, legislativo e judiciário. Portanto, abolia a figura do imperador. Aplicou pela primeira vez o federalismo, tornou os Estados Unidos uma república presidencialista, como é até hoje, e assegurou o exército, o direito político e civil. Tá difícil. O exercício de direito político e civil. A George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, virar no modelo francês, né? Do cabelo, tal, ainda, como os europeus. Vamos testar aqui os conhecimentos da gente? Vamos lá. Quais países travaram a Guerra dos 7 anos? Anote aí e responda daqui a pouco. Vou responder, viu, fofo? 1, 2, 3 e... Ainda não. Qual foi a causa da Guerra dos 7 anos? Faça o seguinte, bote aí no final, você anota
E no final você chega e responde tudo bonitinho, tá bom? Aí bota 1, foi fulano, 2 fulano, 3 fulano, e a gente vai vendo aqui pelo slide. Fechou? Valeu, galera. 3. Como se chamava o Congresso e reuniu por causa desse conflito? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pergunta. 4. O que Benjamin Franklin propôs no Congresso de Albany? Você não tem ideia. O que aconteceu com a proposta de Benjamin Franklin? Vamos nessa. Pensar aqui. Questão 6. Quais os resultados da Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra? Questão 7. Cite algumas leis que os ingleses criaram para tirar dinheiro das suas colônias americanas. Só algumas. Bote 3, por exemplo, lá. Tá difícil? Tá fácil. Você prestou atenção, você consegue responder. Vá por mim, na moral. 8. Que incidente ficou conhecido como a festa do chá de Boston? O que foi essa festa? Foi todo mundo tomando chá, bagunçando, etc. Se perguntar. 9. A base filosófica da Declaração de Independência dos Estados Unidos inspirou-se em que movimento? Eu falei. Não prestou atenção. Perdeu o papai. E as respostas aqui, ó. Países participaram, Inglaterra e França. O motivo, a disputa de terras entre os dois países da América do Norte. O Congresso chamava Congresso de Albany. O que foi no 4 foi um plano para unir as colônias inglesas contra as francesas. O que aconteceu com a proposta de Franklin foi rejeitada pelo parlamento inglês. O 6, o que aconteceu com a Inglaterra após a guerra dos 7 anos, ela ganhou terras e ficou endividada. E algumas leis aqui, ó, lei do açúcar, lei do chá e lei do selo. E o que foi a festa de chá de Boston, quando colonos vestidos de índio jogaram a carga de chá nas águas de Boston. E o movimento foi chamado movimento iluminista. Fofu, obrigado a vocês. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, por favor, I'm here. E obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. Valeu, brigadão. Espero que vocês tenham aprendido. Tchau.